Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e eu vou retomar uma playlist antiga do canal, que é a playlist Apresentando Pensadores. É uma playlist que eu fiz há muito tempo e eu resolvi retomar ela agora com uma lista assim bem extensa, né? Eu quero fazer uma coisa bem mais exaustiva de apresentar filósofos, teóricos para vocês. Então eu vou retomar a lista, os filósofos e teóricos que eu já apresentei na lista, eu não vou voltar neles, né? Vou trazer autores novos para vocês conhecerem. É claro, né, que eu não tenho como dominar todos esses autores, são muitos autores que eu quero trazer aqui para vocês, mas eu quero poder dar uma visão geral do pensamento desses autores. E eu gostaria que vocês deixassem o like no vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Esta playlist será uma playlist semanal, então uma vez por semana eu vou trazer aqui no YouTube um vídeo da playlist apresentando pensadores. Hoje nós vamos estudar um pensador chamado Anaxágoras. E nós vamos ver um pouco do pensamento metafísico, cosmológico e físico dele. Então nós vamos ver um pouco dos princípios metafísicos adotados por Anaxágoras, nós vamos ver um pouco dos princípios físicos adotados por Anaxágoras, e eu vou comentar um pouco então do que seria a cosmologia do Anaxágoras. Eu vou ler aqui um texto do Anaxágoras, né? Anaxágoras foi um filósofo pré-socrático, então ele viveu há muito tempo atrás, então ele não deixou assim um livro inteiro que a gente tem acesso, mas a gente tem acesso a alguns fragmentos e textos dele. E um texto, né, ele vai dizer o seguinte: os gregos não pensam corretamente sobre o vir a ser e o perecer, pois nenhuma coisa vem a ser ou perece, mas é misturada e dissociada das coisas que existem. Então, esse texto aqui vai resumir para a gente o que o Anaxágoras pensa sobre a metafísica, a natureza da realidade. O que ele está dizendo assim? Os gregos, ou seja, em geral, o pensamento grego, ele se baseia na ideia de que certas coisas começam a existir e certas coisas deixam de existir. Então, por exemplo, né, se eu pego uma madeira e eu taco fogo naquela madeira, aquela madeira vai deixar de existir, ela vai se tornar cinza e ela vai perder, não vou ter mais a madeira. Por outro lado, né, se eu derrubo uma árvore, e pego aquela madeira e faço uma cadeira, eu trago à existência uma coisa nova que não existia antes, que é a cadeira. Então, o Anaxágoras fala, os gregos pensam que coisas começam a existir e depois deixam de existir. Mas não é bem assim. Nada deixa de existir, nada passa a existir. O que o Anaxágoras está dizendo? As coisas não começam a existir ou deixam de existir, elas simplesmente se rearranjam. Isso que é importante. Nada passa a existir, nada deixa de existir. As coisas simplesmente se rearranjam. Então, por exemplo, as partículas, o Anaxágoras vai pensar em termos de partículas. Quando eu pego uma madeira, ela é composta por partículas. Quando eu boto fogo nessa madeira, essas partículas vão se rearranjar agora para formar não a madeira, mas a cinza. Da mesma maneira, a madeira é formada por partículas. Quando eu vou lá, serro e monto uma cadeira, eu rearranjo essas partículas, formando então a cadeira. Então o que o Anaxágoras está dizendo? Se a gente for olhar mesmo para a realidade, a gente vai ver que nada está começando a existir. As coisas estão simplesmente se rearranjando. Então elas estão ganhando novas configurações. Nesse sentido, o Anaxágoras fala que as coisas são como construções naturais. O que quer dizer uma construção natural? Primeiro, é uma construção, ou seja, os objetos, essa garrafa aqui, não só os objetos artefatos, né, que o ser humano constrói, mas a própria água aqui dentro, né, o ar que me cerca, a terra, a árvore, as coisas ao meu redor, os objetos, a árvore, a cadeira, a pedra, o planeta Terra, o Sol, a Lua, todas essas coisas, elas são rearranjos de partículas. As partículas estão arranjadas de uma dada maneira, e é por isso que elas são construções. Mas elas são construções naturais, porque elas são feitas dos ingredientes naturais. Que ingredientes são esses? A madeira, a água, o fogo, esses são, digamos assim, ingredientes da natureza que constituem as coisas. É
possível que quando Anaxágoras fala dos ingredientes, ele não está dizendo a água que está aqui na garrafa exatamente. Isso é uma coisa que às vezes a gente comete quando a gente estuda os filósofos pré-socráticos e eles vão falar da arqué, né? O que é arqué? Seria aquele princípio básico que constitui a realidade. Esse princípio básico que constitui a realidade, alguns falam, foi a água, o ar, o fogo. Eles não estão querendo dizer exatamente água, ar e fogo no sentido literal da palavra. Porque a água, por exemplo, que eu acabei de beber aqui, ela já é um certo arranjo de partículas. Então, essa água, como está aqui, ela ainda não é uma partícula fundamental. Ela ainda não é a água enquanto ingrediente fundamental. Existe algo semelhante à água, que é esse ingrediente fundamental. Existe algo semelhante à madeira, que é esse ingrediente fundamental. Existe algo semelhante à terra, que é esse ingrediente fundamental, que são partículas que constituem todas as coisas. E aí, nesse sentido, os objetos são construções naturais. Anaxágoras defende, então, que os objetos que parecem surgir ou desaparecer são só rearranjos de ingredientes metafísicos mais básicos. E esses ingredientes metafísicos mais básicos são a terra, a água, o fogo, a madeira. Seria mais técnico e correto dizer aquilo que é semelhante à terra, aquilo que é semelhante à água, aquilo que é semelhante ao fogo, aquilo que é semelhante à madeira. E aí é uma lista infinita, né? Não acaba, tem infinitos tipos de partículas. Outra coisa que o Anaxágoras também diz é que em todas as coisas há um compartilhamento de tudo. Isso é muito importante. Porque o Anaxágoras também quer que a gente não caia numa outra visão equivocada. Vou dar um exemplo para você. Quando eu bebi essa água aqui, vamos imaginar como é que funciona a nutrição. É bem mais complexo, né? A gente sabe hoje que a nutrição é bem mais complexa, né? Eu vou estar bebendo essa água, ela é composta de hidrogênio e oxigênio. No meu estômago, né, vai haver uma quebra dessa molécula. Cada parte dela vai ser absorvida de uma determinada maneira, e assim com todo o alimento. A questão é, vamos imaginar então que o conteúdo dessa água vai passar por um processo de metabolização que depois vai dar energia para minha célula, que depois vai formar os meus ossos, que depois vai formar a minha carne, que depois vai formar a minha pele. Então a gente poderia imaginar erroneamente que a água se transformou em osso, que a água se transformou em carne, que a água se transformou em células, né? Ou em membrana de uma célula, não sei. Eu também poderia pensar, né, que isso acontece com todos os alimentos. Quando eu como uma salada, aquilo que era feito de matéria vegetal se transforma em algo que não é mais matéria vegetal, mas é um osso, mas é uma célula, mas é... O que o Anaxágoras vai dizer? Não é isso. Ele vai dizer que, na verdade, todas as coisas já têm tudo. Em que sentido? A água só pode se transformar em osso porque a água já contém partículas de osso. A madeira só pode se tornar cinza porque a madeira já possui partículas de cinza. Isso é interessante. Quer dizer que tudo tem todas as partículas. Tudo tem todos os ingredientes. Em menor ou maior grau. A gente vai entender isso de menor ou maior grau, vou explicar melhor. Mas todas as coisas têm todas as coisas. Mas aí, às vezes, vocês ficaram confusos, mas eu vou dizer para vocês 3 princípios da metafísica do Anaxágoras que vai, então, facilitar para a gente entender, né, por que todas as coisas têm todas as coisas. E são 3 princípios. O primeiro princípio da metafísica do Anaxágoras é o que eu falei. Não há devir ou aniquilação, ou seja, nada começa a existir, nada deixa de existir. Todas as coisas são rearranjos de partículas mais fundamentais. O segundo princípio é que tudo está em tudo. Na água já tem todos os outros ingredientes. E o terceiro princípio é que não há menor ou maior. Em que sentido não há menor e maior? Eu vou explicar para vocês por que, na verdade, todos os ingredientes estão em todas as coisas de maneira infinita. E, ao mesmo tempo, existem certos predomínios de coisas. Mas, a princípio, aqui, no terceiro princípio, é importante que vocês entendam que, para o Anaxágoras, todos os ingredientes básicos são igualmente fundamentais.
Aquilo que é semelhante à água, aquilo que é semelhante à terra, aquilo que é semelhante à madeira, aquilo que é semelhante ao osso, todos esses ingredientes ou tipos de ingredientes, não tem mais um que é mais importante do que outro no mundo. Todos são igualmente importantes. Mas aí, vocês vão entender melhor também, o Anaxágoras vai apresentar 4 princípios físicos. O que a gente precisa entender aqui? Né? O que é uma metafísica? Não tinha esse nome ainda na época do Anaxágoras, né? Mas a metafísica é uma descrição, uma perspectiva sobre a natureza fundamental da realidade. Já a física seria sobre como a natureza funciona. E aí o Anaxágoras, além desses 3 princípios metafísicos, ele tem 4 princípios físicos. E aí eu explicando eles para vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor do pensamento do Anaxágoras sobre a realidade. O primeiro princípio é chamado de princípio da infinidade das partículas. Para Anaxágoras, há uma infinidade de tipos de partículas. Então isso é muito importante da gente ter em mente, que há infinitos tipos de partículas. Não só tem a madeira, a água, o osso, o fogo. Não, é infinito. É incontável, é incalculável. Só que é mais do que isso. Porque tem um segundo princípio, que é o princípio da homogeneidade. As partículas são infinitamente divisíveis. Elas são homogêneas no sentido de que o que acontece com uma partícula acontece com as de baixo. Vou explicar isso para vocês. Quando a gente vai estudar um pouco sobre física e a gente começa a pensar que as coisas são constituídas por partículas, o que acontece? Eu tenho aqui uma folha. Essa folha é constituída por várias partículas. Então vamos supor que eu te arranquei uma partícula aqui da folha, né? Essa folha tem várias partículas. Só que se eu pegar essa folha aqui, eu posso de novo dividir ela. Eu vou ter mais 2 subpartículas. Depois eu posso pegar essa subpartícula e dividir de novo. E eu vou ter mais 2. E eu vou dividindo. Para Anaxágoras nunca acaba. Toda partícula pode ser subdividida em infinitas outras partículas. Agora pense o seguinte, eu disse que todas as coisas têm todos os ingredientes. Então essa folha aqui, vamos supor, ela é feita de matéria vegetal. Mas, por mais que ela seja predominantemente matéria vegetal, ela com certeza tem osso, ela com certeza tem terra, ela com certeza tem água, ela com certeza tem todos os outros ingredientes em menor ou maior grau. Claro, não exatamente fogo, terra e água, mas aquilo que é semelhante ao fogo, terra e água. Só estou falando fogo, terra e água, osso, para facilitar. Então, de novo, aí quando eu divido, o que acontece? Essa partícula também, ela tem todos os ingredientes. Aí eu divido de novo. Essa partícula também tem todos os ingredientes. Aí eu divido de novo. Essa partícula também tem todos os ingredientes. Eu divido de novo. Essa partícula também tem todos os ingredientes. Eu divido de novo. Essa partícula também tem todos os ingredientes. Eu divido de novo. E assim infinitamente. O que o Anaxágoras está dizendo? As coisas são compostas por partículas que contém todos os ingredientes, e se você continua dividindo e dividindo as partículas menores também têm todos os ingredientes, e assim infinitamente. E já que você pode dividir infinitamente, isso quer dizer que em cada partícula tem infinitos ingredientes. Entenderam? Por mais então que haja uma predominância de um ou outro na folha ou na partícula, ainda assim os ingredientes são infinitos. É nesse sentido também que não há maior ou menor, porque todos são infinitos. Mesmo que haja um predomínio. É meio paradoxal, né? Mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. E é por isso também que tem o terceiro princípio, que é o princípio da predominância. Então, por que essa folha... eu pego essa folha e eu pego alguma outra coisa que é minha garrafinha de água. Percebe que a garrafinha de água é bem diferente da folha? A textura é diferente, o barulho que eles fazem é diferente, né? Se eu cheirar o cheiro é diferente, são diferentes. Mas eu disse para vocês que tanto na folha quanto na garrafinha tem todos os ingredientes. O que acontece, e tem infinitamente todos os ingredientes. O que acontece é que tem predominantemente mais ingredientes de um tipo do que de outro. Então, por mais que os ingredientes sejam infinitos, porque eu posso dividir essa garrafinha infinitamente e cada partícula vai ter todos os ingredientes, há um predomínio, em certo sentido, de ingrediente, e é por isso que as coisas são diferentes. É por isso que há diferentes tipos de objetos. Mas todos os objetos, em menor ou maior grau, contêm infinitamente, é estranho, é paradoxal mesmo, todas as partículas.
fim, né, a gente precisa pensar o que arranja essas partículas, né? Então vamos pensar o seguinte. Dá para saber que nada começa a existir e nada deixa de existir. Então essas partículas, elas existem desde sempre. Elas não foram criadas do nada. Elas sempre existiram e sempre vão existir. A única coisa que vai acontecer é que elas vão se rearranjar de diferentes modos. Mas agora a gente precisa a gente tem que ter um problema. O que arranja isso? O que organiza isso? Aí tem um princípio organizador que o Anaxágoras vai chamar de nous. Nous é uma palavra filosófica extremamente complexa, né? Qualquer pessoa que estuda filosofia sabe que nous é uma coisa bem complicadinha, mas o nous é o intelecto. Nous é o intelecto. A gente chamaria de Deus, mas aqui talvez vocês podem acabar se confundindo se vocês tiverem uma ideia muito cristã de Deus. Mas esse nous é um intelecto puro. O nous não é composto de partículas. Ele é puro intelecto. Só que esse intelecto é o que coloca em movimento todas as coisas. Quem já estudou Aristóteles sabe lá que tem o primeiro motor, e o primeiro motor é um intelecto puro. Então, não é idêntico, mas é semelhante. É como se esse intelecto fosse o princípio que organiza tudo por colocar todas as coisas em movimento. E colocando todas as coisas em movimento, ela permite que as coisas entrem em rotação, movimentação, e também que elas se misturem e se desassociem. Quando uma coisa se mistura com outra para formar uma coisa nova, isso é o que a gente acha que é surgir uma coisa, vir a ser, começar a existir. Na verdade, não começou a existir, foi uma mistura de partículas, que formou uma nova coisa. Quando o intelecto move as coisas e as coisas se desintegram, se desassociam, aí a gente tem o que a gente chama de perecer ou deixar de existir. Mas não é literalmente um deixar de existir. As partículas só estão se rearranjando. Então essa é a teoria do Anaxágoras. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não deixe de deixar aí o seu like no vídeo. Diferente dos outros vídeos anteriores de quando eu fazia a playlist apresentando pensadores, a minha ideia antes era sempre apresentar um pensador a partir de uma obra sua. Essa playlist não vai ter isso exatamente, Eu vou apresentar um pensador a partir de alguma ideia, alguma teoria, alguma noção do seu pensamento. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.